Aviso aos navegantes! Nesse vídeo a gente vai saber tudo sobre Lua. O que ela faz no nosso mapa, para que ela serve, o que ela significa, como que ela movimenta a nossa vida, como a gente pode usar ela para fazer previsões e até um segredinho. Então vem comigo! Eu sou Luna Andressa, astróloga e terapeuta. Se você gosta de astrologia e espiritualidade, já aperta no botão seguir. Na astrologia, a maioria de nós sabe qual é o nosso sol. Quando a gente diz, eu sou pisciana, eu sou leonina, eu sou virginiana, isso significa que quando a gente nasceu, o sol estava nesse signo. Porém, na astrologia, a gente olha também para a lua e para o ascendente para entender quais que são as energias mais fortes daquela pessoa. E, inclusive, tem gente que tem a energia mais forte da lua do que do sol. Nesse vídeo eu vou te explicar por que isso acontece. A lua é super importante para a Terra, para todos os humanos que vivem aqui nesse planetinha. A lua influencia nas marés, nas plantações, no crescimento da vegetação e, inclusive, no nosso humor. Imagina, se ela mexe um oceano, que é milhares e milhares de toneladas de água, imagina a gente, que é 80% água. Então é por isso que a gente acredita que na astrologia a Lua é uma das melhores definidoras do nosso humor. Primeiro, porque ela tem um dos ciclos mais rápidos entre os planetas que a gente analisa. O ciclo da Lua é de 29 dias e meio. Ela demora esse tempo para ir de um ponto do céu até o outro ponto. Ou seja, de uma lua nova até a próxima lua nova, ou de uma lua cheia até a próxima lua cheia. Nesse tempo, ela passa pelos 12 signos. Em cada signo, ela passa 2 dias e meio. Isso é muito rápido, se a gente considerar que o Sol ele demora um ano inteiro para fazer um ciclo ao redor desses 12 signos. Essa rapidez para completar os ciclos também é um dos motivos pelos quais a gente associa essa questão da ciclicidade com a Lua. E a Lua é associada a ciclos não só na astrologia, mas também em diversas culturas. Nas questões indígenas Guarani, por exemplo, em que a Lua tem todo um papel na espiritualidade e no bem viver Guarani, ou mesmo nos indígenas europeus, se a gente pensar lá nos celtas ou nos povos antigos da Germânia, eles tinham datas muito específicas para começar a plantar ou para algum tipo de comemoração, que seria a lua depois da primeira geada, ou a lua antes do sol aparecer na montanha tal. A lua é um indicativo de tempo, de hora de fazer as coisas que a gente faz ciclicamente. Ela é associada também aos ciclos do feminino, a menstruação, porque ela também é cíclica e acontece mais ou menos no tempo de uma lunação. Não é só dos hormônios femininos, não. Todos os nossos hormônios humanos são dados por ciclos, por ciclo circadiano, que é o ciclo dos dias. E a Lua também tem interferência nos nossos hormônios. E pela astrologia a gente considera que a Lua é uma das regentes dos hormônios do nosso corpo. Esse paralelo do ciclo da Lua com o ciclo do feminino faz com que a gente associe a Lua às questões de maternidade, de cuidado, das avós, das mulheres, em várias culturas, inclusive na astrologia. No seu mapa de nascimento, a Lua representa o seu primeiro cuidador, a sua primeira cuidadora ou a mãe. Pode ser tanto a mãe biológica quanto a pessoa que foi a principal cuidadora da sua vida ou o vínculo mais importante daquele bebê ou daquela criança. A Lua, ela indica a forma como a gente sente, o jeito como as nossas emoções ondulam pela nossa mente e fazem com que a gente haja de uma determinada maneira ou de outra. Isso a gente aprende não numa conversa, a gente não aprende isso na escola, isso a gente aprende vivenciando, lá quando a gente é um bebê, pela troca, pela relação que a gente tem com quem está ao nosso redor e com quem nos cuida, que, em geral, é a mãe. Antes de a gente aprender a falar, a gente aprende muitas outras coisas assistindo a nossa mãe, sentindo o que vem à tona quando ela nos dá de mamar,
quando ela nos troca, quando ela nos dá banho, quando ela nos envolve. Todas essas questões que são não intelectuais, que são emocionais, que precisam de vivência, são dadas pela Lua no nosso mapa. A Lua, ela representa tanto a nossa mãe, a figura mesmo, a pessoa da nossa mãe, tanto a mãe que nos pariu, quanto a mãe que nos cuidou. Ela pode representar alguma avó, mas ela também representa a forma como a gente se vincula, como que a gente cria relação, tanto com as pessoas ao nosso redor, então com os nossos parceiros de vida românticos, com os nossos filhos, com os nossos amigos, todos os vínculos com pessoas que a gente cria, a Lua tem interferência. E também como a gente se vincula ou como a gente se relaciona com o mundo. Porque para o bebê, a mãe é o mundo. E aí a gente vai utilizar na vida adulta essa sensação, é isso que a gente aprendeu nessa vinculação. Ou a gente vai reprocessar e aprender a fazer diferente na vida adulta. Mas é a nossa Lua do nosso mapa que vai indicar que tipo de tendências, que tipo de instintos, que tipo de desafios a gente pode ter ou facilidades a gente pode ter quando a gente se relaciona com o mundo, com as pessoas, com o entorno ou com o ambiente. Além das emoções, a Lua também representa as lembranças, a memória, aquilo que se construiu. No mundo ocidental, quando a gente fala a palavra mente, a gente pensa em cabeça, em cérebro, em pensamento. Mas para as tradições orientais, a mente, ela é muito mais ampla do que apenas um pensamento. Ela é tudo que a gente sente, todas as nossas emoções, todas as nossas lembranças. Isso tudo está num grande caldeirão que gera um pensamento. Então, os pensamentos são só uma parte da mente. A Lua, ela é o significado dessa mente, por essa ótica mais ocidental, de que tudo que nos compõe se transforma em pensamento. Sendo assim, ela interfere diretamente no nosso humor, em como a gente se mostra para o mundo, em como a gente se dispõe a olhar para o mundo. Por fim, a Lua no nosso mapa, ela mostra aquilo que a gente acessa com mais facilidade, com mais familiaridade. Aquela coisa que, assim, é muito nossa, é muito marcante de quem a gente é. Junto com tudo isso, a Lua também representa a nossa intuição, que é aquilo que a gente sente sem saber de onde vem, sem ter explicação, que a gente só sabe, que a gente percebe por meio das nossas conexões não lógicas. A nossa intuição é dada pela Lua, e a Lua no nosso mapa vai indicar pessoas que são mais intuitivas ou menos intuitivas. Todas essas características fazem com que o nosso humor seja diferente. E cada pessoa, dependendo da sua Lua e de outras questões no mapa, vai ter uma predisposição a um tipo de humor. Além disso, a Lua do momento, a cada dia, conforme ela vai passando ao longo do horóscopo, ela ativa questões no nosso mapa que podem fazer a gente mudar de humor. E a gente pode ter mudanças no nosso humor a partir da Lua do céu do momento. E é por isso que os horóscopos são tão famosos. Os horóscopos gerais, que são esses de jornal, né, o que a gente ouve na rádio, são dados especialmente pelo Sol, porque o Sol é mais fácil de a gente saber qual é o nosso signo pelo signo solar, porque tem datas específicas. A Lua já é bem mais difícil, porque ela muda a cada 2 dias e meio. Então você tem que ir lá e fazer o seu mapa astral, colocar os seus dados, dia, horário de nascimento, para saber qual que é a Lua do seu mapa. Mas se você tiver um horóscopo mais detalhado, você vai perceber que os movimentos da Lua indicam questões mais factuais no seu dia a dia. Se você se guiar pelo horóscopo lunar, você vai perceber que vai acertar mais para os movimentos do seu dia. E não é só no horóscopo, não. Essa movimentação da Lua a gente chama de trânsitos na astrologia. E a gente utiliza esses trânsitos para fazer previsões mais acertadas
ao longo da sua vida, para 1 ano, para 10 anos. Eu vou te contar 2 formas que a gente utiliza na astrologia para fazer essas previsões. Uma delas é a lunação. Você já deve ter visto análise de lunação por outros astrólogos. Cada vez que o Sol e a Lua se encontram, que é quando dá uma lua nova, a gente tem o início de um novo ciclo, que vai se fechar quando essa lua voltar para esse ponto da lua nova, quando o Sol e a Lua se encontrarem novamente. Nesse período, que geralmente dura 29 dias, a gente tem uma determinada energia que pode ser vista a partir do mapa desse encontro. E aí a gente tem uma análise de questões que podem vir à tona, de dificuldades que podem aparecer nesse período, de oportunidades de negócios ou oportunidades de relacionamento. A gente faz essa análise. Quando você aplica essa análise da lunação ao seu mapa de nascimento, você consegue fazer previsões para você, entender como que aquela energia do coletivo pode influenciar na sua vida pessoal. Então, a cada mês, você poderia fazer uma previsão para você mesma daquele mês. Isso ajuda muito a gente quando a gente está naquele momento que está surtando e não sabe o que está acontecendo. Às vezes é só alguma questão ali passageira que você precisa respirar fundo e aí tem data para acabar. A outra forma de olhar para a Lua e fazer previsões para a nossa vida é por meio do mapa progredido. É um mapa que analisa a nossa vida, como que a gente vai utilizando dentro do nosso mapa de nascimento o que a gente recebeu ali, como que a gente vai progredindo ao longo da vida e utilizando essas características. Nesse mapa, a Lua, ela é a que caminha mais rápido e ela demora 2 anos e meio em cada signo. Nesse período de 2 anos e meio que ela está em determinado signo, as questões daquele lugar do mapa, daquela casa e daquele signo vão vir à tona e vão precisar ser processadas, vividas, vivenciadas, ou para algumas pessoas a tentativa de fingir que nada está acontecendo, que eu não indico. Nesse mapa, essa lua demora 27 anos para fazer todo o processo e voltar para o mesmo lugar que ela estava quando você nasceu. Esse ciclo de 27 anos e meio, mais ou menos, a gente chama de retorno da lua progredida. A lua, por ser as nossas emoções, a representação da nossa mãe, o jeito como a gente se vincula com o mundo, que a gente vai para o mundo, quando ela forma esses 27 anos, esse ciclo, é como se a gente recebesse um novo corte do cordão umbilical. É como se a gente ganhasse o status de maturidade emocional. E logo depois, com 29, vem Saturno e nos dá uma maturidade do mundo material. Mas com 27 a gente recebe esse primeiro corte do cordão umbilical emocional. E aí é o momento em que a gente fala que a gente faz a interiorização da mãe, ou a gente cria a nossa mãe interna. E a partir daí, para a astrologia, é o momento em que a gente precisa cuidar da gente mesmo emocionalmente. E aí essa pessoa que nos cuidou, ou que nos pariu, ou que nos deu a vida, a nossa mãe, ela vira uma pessoa. Ela não tem mais nenhuma questão com a gente. A nossa relação com essa pessoa não é mais uma relação hierárquica no sentido de dever, porque a pessoa já é adulta, ainda que a nossa mãe queira nos mimar para o resto da vida para quem teve essa sorte. Mas essa pessoa não tem mais dever nenhum com você, porque você está formada, amadurecida emocionalmente, agora você cuida de você mesma. Lá com 54, mais ou menos, a gente tem o segundo retorno da lua progredida. Esse momento é o momento em que as mulheres, principalmente, estão ali na fase da menopausa e a gente está se preparando para entrar na fase do idoso, do ancião. Então a gente passou por uma segunda rodada de amadurecimento emocional. A gente viveu a vida adulta. E aí a gente pode agora ser conselheiro das pessoas que vêm depois da gente. É claro que nem todo mundo faz os processos que deveria fazer, mas essa é a sugestão dos ciclos da astrologia pra gente. Ali no segundo retorno da lua progredida, a gente se prepara para uma nova temporada da série, que é a nossa vida. E essa temporada é uma temporada em que a gente tá, em tese, tão bem amadurecido emocionalmente que a gente pode cuidar
de quem veio depois da gente e pode aconselhar as pessoas da nossa comunidade, ajudar emocionalmente a tomarem decisões que são melhores para elas. E lembra que eu disse que eu ia te contar uma coisa que pouca gente fala? Para quem nasceu à noite, a lua costuma aparecer muito mais na personalidade dessa pessoa do que o sol. Então, quando a gente diz, eu sou ariana, eu sou virginiana, se você nasceu à noite, é muito mais provável que você tenha traços e tendências da sua lua do que desse sol. Confere com os seus amigos, com as pessoas que você conhece, quem nasceu à noite e faz essa comparação. E aí, gostou dessas curiosidades sobre a lua? Qual que é a lua no seu mapa? Vamos olhar para ela? Nos próximos vídeos eu te conto como que é a lua em cada signo. Compartilha, curte, manda para alguém que você sabe que vai gostar e a gente se vê no próximo vídeo.